E aí, meus professores, beleza? Nessa aula 2, nós vamos falar sobre o tabuleiro de xadrez e suas casas. Essa é uma aula que ela é muito rica, porque a gente também consegue fazer associações com outras disciplinas. Lembrando que nós aqui do Sistema X acreditamos muito na interdisciplinaridade. Essa palavra é muito difícil, de vez em quando eu não consigo falar ela, mas agora eu consegui. Então, a gente consegue, quando a gente fala em tabuleiro de xadrez e suas casas, a gente consegue trabalhar, por exemplo, o plano cartesiano, que ele vai aprender lá na matemática. E a gente consegue começar a associar aí essas coordenadas do tabuleiro com a geografia, com a matemática. E isso vai ajudar muito no ensino do xadrez, quando ele estiver aprendendo esse determinado conteúdo. Tá bom? Vou tirar o meu óculos aqui para poder ensinar para vocês aqui. Eu sei que eu não enxergo tão bem sem óculos, mas para ficar mais legal aí, não dá nenhum tipo de reflexo para vocês, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos no tabuleiro de xadrez, vamos lembrar. Primeiro, precisamos pensar no tempo. Quanto tempo nós vamos gastar na parte teórica dessa aula? Então, vamos ensinar para os nossos alunos. Estamos ensinando para o aluno do Fundamental 1, tá? 6 a 10, 11 anos de idade. É uma aula que a gente vai gastar mais ou menos 15 minutos ensinando o tabuleiro. Tá? Tem os alunos para falar. Coloca eles para trabalhar, para falar as casas. Faz uma brincadeirinha com eles na sala aí de sair correndo pela sala, aponta para um, fala qual casa que é, ele tem que falar qual cor que é. Faz esse bate-bola com eles na sala de aula. Faz essa aula ser muito rica, porque ela pode ser uma aula muito ativa. Então eu adoro, uma vez eu peguei na sala de aula e fiz exatamente isso. Botei o quadro lá na frente e falei que eu ia sair correndo na sala de aula e o aluno que eu encostasse nele, ele tinha que falar a casa que eu mandasse, a cor da casa. E saí correndo pela sala, os alunos adoraram, se divertiram, minha coordenadora adorou. Então, faça essa aula ser muito dinâmica no Fundamental 1, tá? E eles entendem bem, e eles aprenderem a localização das casas, o endereço das casas. Inclusive eu faço essa associação com o endereço das casas, né? Isso vai ser muito importante lá na frente, quando ele começar a pegar no livro. Às vezes alguém foi jogar um campeonato, anotou uma partida de xadrez, ou então às vezes viu na internet uma partida de xadrez. Então a gente até comenta que é a importância de anotar, e a gente consegue hoje ter partida do Napoleão Bonaparte na internet, consegue ver como é que ele jogou. Então, várias partidas de jogadores antigos de 1800, 1700, a gente consegue ter acesso a isso na internet. Isso é muito legal. Para o ensino Fundamental 2 e médio, como que a gente vai fazer? Faz mais pela ideia da associação. Associação com plano cartesiano, com geografia, matemática, com o que vocês quiserem dessas disciplinas para mostrar localização. Vai ajudar muito, muito. Inclusive, se quiser falar um pouquinho sobre a disciplina que vocês estão falando, isso é interessante também, tá? Pode associar com coisas do dia deles, do dia a dia deles. Por exemplo, eu já fiz uma aula para o ensino Fundamental 2, uma vez que eu peguei um tabuleiro de xadrez e desenhei do lado um campo de futebol. E eu fiz a associação do xadrez com o campo de futebol. Não tem problema. Pode associar com qualquer coisa. Mas lembra do que eu falei? Associem com alguma coisa da vida das crianças. Para eles perceberem, não ser uma coisa abstrata que eles nunca viram. Ah, é o ar. Pô, ninguém nunca viu. Não. Então leva para alguma coisa que eles percebam, que eles já tenham visto, que pode ser uma demanda que surgiu na aula, numa aula anterior, num assunto que surgiu na escola, mas leve para alguma coisa do dia a dia das crianças, para gerar emoção, tá? Lembra, toda vez que a gente ensina e associa a emoção, a gente esquece com mais dificuldade, a gente guarda mais fácil, tá bom? Quantidade de aulas que nós vamos gastar com o tabuleiro e suas casas. 2 aulas. Uma primeira, só para a gente ensinar os conceitos, e uma segunda, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos só relembrar as casinhas, relembrar o que é coluna e o que é diagonal, e também, logo depois, colocar eles para jogar.
Qual o momento que a gente vai gastar nessa teoria? Na primeira aula, vamos gastar lá, eu falei, no Fundamental 1, 20 minutos, Fundamental 2, em torno de 15 minutos, no Fundamental 1 dessa segunda aula de revisão, 5 minutinhos, Fundamental 2 também 5 minutinhos, só para revisar mesmo, e coloquem eles para jogar, ok? Agora vamos lá. Como ensinar o tabuleiro e suas casas? Primeiro, não vai diferenciar Fundamental 1 do 2 na ideia do que é coluna e o que é linha, porque é muito tranquilo, é uma coisa da vida das crianças, todos eles vão entender. As linhas são como as linhas do caderno, elas ficam deitadinhas assim. Então vocês mesmos podem falar com eles, pega o caderno de vocês, como é que está a linha? A linha está deitada ou a linha está em pé? Eles vão falar que a linha está deitada. E a gente vai pegar e vai colocar aqui, ó, linha 1, linha 2, e assim, linha 3, 4, 5, até a última linha, que é a linha 8. Ok? Então vamos ensinar para eles as linhas que são iguais às nossas linhas do caderno. Isso fica muito fácil, porque ele vai sempre lembrar. Pô, como é que é a linha? Ah, a linha é igual à linha do caderno, é deitadinha. E beleza, então nós temos da linha número 1 até a linha número 8. Legal nesse momento a gente comentar que quando a gente for aprender a escrever uma partida de xadrez, é muito importante a gente lembrar que o exército branco fica no campo aqui no 1 e no 2, e o exército preto fica no campo do 7 e do 8. Tá? Aí a gente vai pensar assim, nossa, eu vou ter que decorar, se a gente for pensar em xadrez técnico, sim, as pessoas vão falar, o branco fica no 1 e no 2 e o preto no 7 e no 8. Mas é isso que eu cortei da vida de vocês, não é o xadrez técnico. Xadrez pedagógico. Por que as peças brancas ficam no 1 e no 2? Se você falar para os seus alunos que as peças brancas começam o jogo de xadrez, que é uma regra, eu falo muito na nossa aula ao vivo, as peças brancas começam o jogo de xadrez. Aí vamos pensar, se eu tenho linha do número 1 ao número 8, quem começa vai estar no número 8 ou quem começa vai estar no número 1? A gente começa a contar do 8 até 1 ou do 1 até 8? Então é só falar isso com as crianças super entendem, é fácil, fica tranquilo de passar assim para as crianças, tá? Então brancas ficam no 1 e no 2, pretas no 7 e no 8. Agora vamos às nossas colunas. Nós vamos falar colunas. Às vezes, principalmente as crianças do Fundamental 1, eles têm uma dificuldade maior em entender o que é uma coluna. Então a gente usa a sala de aula, a gente usa a garagem do prédio dele. Isso a gente pode usar também com o Fundamental 2 e com o médio. Colunas são as paredes. Coluna é aquelas pilastras que tem na garagem, que de vez em quando alguém vai, esbarra nelas e arranha o carro. Então você pode associar isso tudo. Porque a criança vai lembrar da vizinha ou do vizinho que bateu o carro na pilastra, que arranhou o carro. Vai lembrar do pai que deu ré e esbarrou na pilastra. Então vai sempre lembrar de alguma coisa assim. Ou então na sala de aula eles vão ver que tem uma pilastra lá no meio da sala, ou no canto, ou vão lembrar que no pátio tem uma pilastra. Então é legal, vocês vão associar essas pilastras às colunas. E as nossas colunas elas ficam em pé. Só vocês mostrarem para eles, ó. Coluna A, coluna B, e assim a gente vai até a nossa coluna H. Tá? O que é importante? Não só para a gente ensinar o tabuleiro, não vai ser importante só lá na matemática e na geografia. No jogo de xadrez também. Porque como eu falei antes, nós temos o endereço das casinhas. Por exemplo, quando a gente pensa aqui que alguma peça foi para essa casa, a gente vai pensar qual que é o endereço dela. Ah, ela está aqui, por exemplo, na rua E, coluna E, com a rua 4. Então, ela está na casinha E4. Eu adoro muito falar com Fundamental 1, ruas. Então, como é que é o endereço dessa casinha? Ela está em qual esquina? Ela está na esquina da rua E com a rua 4. Então, ela está na E4. E a gente sempre usa as letrinhas primeiro. Eles vão errar, tá? Lembra que eu falei como ensinar e eu vou falar como errar? Esse é um erro que eles vão cometer. Eles vão falar 4E. Eles vão falar 5B. Tá? Mas é tranquilo. Não se preocupem que a gente vai devagarzinho passando isso para eles e é tranquilo. Ensino médio erra menos, tá? Entende mais rápido. Fundamental 1 erra mais.
demoram até um pouquinho mais a colocar no lugar certo, mas nós estamos falando de xadrez pedagógico, então a gente não precisa que eles de cara já aprendam isso tudo. Devagarzinho, aula a aula, você vai reforçando, você vai falando, você vai corrigindo o aluninho, aula a aula eles vão entendendo bem como funciona isso, tá? E aí nós temos então o endereço das casinhas. Agora vamos finalizar, antes de eu falar dos jogos, eu vou falar aqui de duas diagonais que a gente existe, inclusive que existem no jogo de xadrez, né? Inclusive as crianças do Fundamental 1, normalmente primeiro, segundo ano, eles não sabem o que é diagonal. Então diagonal eu falo para eles, olha, diagonal é quando você não vai nem para frente, nem para trás, nem para um lado e nem para o outro. Você vai meio para frente, meio para o lado, meio para trás e meio para o lado. Eu gosto muito de usar, normalmente as salas de aula, elas têm o piso em quadradinhos, né? Aqueles pisos quadrados. Eu pego e coloco os alunos ali, uso o aluno fazendo um teatrinho, uso ele para eles aprenderem o que é uma diagonal. Isso é importante a gente também falar o que é uma diagonal. E quais os erros que eles vão cometer quando eles falam em diagonal? Eles vão cometer, inclusive jogando, depois a gente vai falar sobre isso, eles vão pegar e vão mudar essa diagonal de cor. Eles vão começar tipo aqui assim e vão terminar. Eu nem consigo aqui, eu estou tentando botar aqui, nem consigo. Eles vão terminar numa casa de outra cor, eles vão fazer curva com essa diagonal. E eu até brinco com eles, ó, não faz curva, não faz curva. E aqui, só para exemplificar, que é legal você falar, principalmente com o ensino fundamental 2 e médio, nós temos duas grandes diagonais, uma branca e uma preta. São as diagonais que a gente fala, são as principais diagonais do jogo xadrez. Eu acho que quando a gente pensa no xadrez mais técnico, você pode escutar essa linguagem aqui dessas duas grandes diagonais. Tá? Quando a gente fala também em posição do tabuleiro, no xadrez mais técnico, a gente também fala que o lado do rei aqui é a ala do rei, e o lado da dama é a ala da dama, mas no xadrez pedagógico aqui a gente não vai se atentar a esses detalhes. Tá? Se quiser comentar lá no Fundamental 2 com eles, que existe que o lado do rei a gente chama de ala do rei, que o lado da dama a gente chama de ala da dama, pode, a gente vai falar um pouquinho sobre isso de vez em quando, vai estar sempre usando esse termo, mas só para a gente falar do Fundamental 2 e médio, tá? Mas não é a ideia principal nossa aqui não, tá? E agora vamos aos jogos que a gente pode fazer com esse tabuleiro. Eu sugiro para o Fundamental 1 você entregar para eles o livro deles ou então um xerox do tabuleiro e você fala a casinha, fala qual casinha que você quer e aquele aluno tem que desenhar às vezes alguma figura geométrica, por exemplo. Você fala assim, agora nós vamos desenhar um triângulo na casinha C3, eles vão ter que desenhar um triângulo na casinha C3. Agora nós vamos desenhar um quadrado na casinha G5, eles vão desenhar um quadrado na casinha G5. E aí você vai trabalhando figura geométrica, aí você pode trabalhar coisas do dia dele, vamos desenhar um bonequinho na casinha tal, vamos desenhar um cachorrinho na casinha tal. Então, você, de acordo com os seus objetivos pedagógicos, com o que você está trabalhando, às vezes na matemática, às vezes em ciências, você pode trabalhar essa ideia deles desenharem na casinha que você quer. Eles vão estar trabalhando aquela coisa de várias disciplinas, mais fácil mudar a palavra, né? E também vão estar trabalhando a ideia do tabuleiro de xadrez, conhecendo as casinhas. Ok? Esse é um excelente jogo para o Fundamental 1. Para o Fundamental 2 eu acho muito bacana. Nós temos tipo Batalha das Cores, por exemplo, um jogo muito legal que os alunos ficam de costas um para o outro e o aluno, você pergunta uma casa, ele tem que responder qual é a cor daquela casa. Dá para você fazer isso sem tabuleiro, dá para você fazer isso com tabuleiro, que você pergunta e tem dois alunos de costas, cada um com um tabuleiro. E aí você pergunta para eles, qual é a cor da casa tal? E aí ele tem que falar rápido a cor, o que falar primeiro marca ponto. É bem legal esse jogo, bem interativo. Dá para fazer em equipe, dá para fazer 3 pessoas, dá para variar bastante esse jogo, é bem legal. E também, lembrando da nossa infância, né? Nós temos também a batalha naval que você pode fazer. Bota um aluno de costas para o outro e você pega as peças do jogo de xadrez e bota elas deitadas nas casinhas do tabuleiro. E aí ele vai e fala a casinha e aí você fala se pegou um pedaço da peça naquela casinha. Muito legal a Batalha Naval. Fundamental 2 adora a Batalha Naval. É um jogo que eu sugiro bastante. Beleza? Tranquilo? Acho que essa foi uma aula tranquila.
É uma aula que é um conteúdo que é bem rico, dá para explorar bastante esse tabuleiro. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês, tá bom? Então, até a nossa próxima aula, que nós vamos falar sobre o movimento do peão. Grande abraço a todos e até mais.